uma boa noite a todos os irmãos presentes, encarnados, desencarnados, saudando neste momento nosso mentor Francisco Valdomiro Moraes e principalmente, meus irmãos, a todos que nessa noite chuvosa, vieram aqui para refletir esse tema tão importante para todos nós, principalmente para mim. Hoje o nosso tema fala sobre serenidade na visão espírita. Esse tema, ele na verdade nasce de um sentimento muito fraternal, que eu posso dizer mesmo, é um testemunho particular, que há 12 anos atrás, quando eu cheguei nessa casa espírita para o estudo sistemático da doutrina, eu encontrei aqui irmãos muito zelosos e acolhedores, e um deles foi o nosso querido irmão, amigo Aristeu Pinton, que neste mês de agosto retornou à pátria espiritual. Nos deixou um legado muito importante, muitos ensinamentos e principalmente a prática da caridade, da serenidade. Então sempre ele nos saudava, nos cumprimentava, seja pessoalmente ou através dos grupos de WhatsApp, ele sempre nos desejava serenidade e paz. E eu escolhi hoje o tema, junto com a espiritualidade, com certeza, para que todos nós tenhamos a mesma oportunidade que eu tive de buscar o que era serenidade, Nós ouvimos falar de muitas virtudes durante a nossa caminhada terrena. Desde criança nós aprendemos o que é bondade, o que é fraternidade, o que é caridade. Mas serenidade é algo que não é muito falado, mas que deve ser vivenciado e sentido. Então hoje a gente vai abordar o tema serenidade na visão espírita. Na visão espírita, a serenidade é mais do que um estado de espírito passageiro. É uma conquista moral e espiritual, resultado do autoconhecimento e da aplicação dos ensinamentos do Cristo. É a capacidade de manter a calma e o equilíbrio durante as dificuldades da vida, sem deixar se abalar pelas perturbações externas ou mesmo internas. Nós, desde que retornamos ao corpo físico, nós viemos com barulhos. Porque a primeira coisa que acontece lá na maternidade, onde a gente nasceu, a gente chora. Então esse barulho é necessário e pode acontecer, na verdade, já nos remete a necessidade de serenar. Por que o colo materno é tão acolhedor, é tão quentinho, para que o bebê fique sereno, fique calmo, livre das perturbações de um novo
braços maternos que vão acolher, que vão serenar aquela criança. E imediatamente o bebê para de chorar. Então, meus irmãos, a serenidade, ela é uma virtude nossa e que ela deve ser desenvolvida. Ela também pode ser chamada de mansidão ou mansuetude. E ela precisa de caminhos para isso. Todos nós trilhamos caminhos para que cheguemos nesse objetivo. Tá? O primeiro caminho, o primeiro passo para atingirmos a serenidade é o nosso próprio auto-reconhecimento. Ou seja, a serenidade nós vamos conquistar através do conhecimento de nós mesmos, identificando as nossas fraquezas e trabalhando para superá-las. Nós precisamos nos conhecer. Lá na antiga Grécia, Sócrates já disse: conheça-te a ti mesmo. Então nós temos, as nossas luzes e as nossas sombras, como disse o Genir semana passada na nota de esperança. E é preciso que nós conheçamos essas luzes e essas sombras. E a partir desse autoconhecimento é que nós vamos evoluir, nós vamos realmente conseguir mudanças e que dependem somente de nós. O outro caminho para a serenidade é o equilíbrio emocional. Essa palavra é muito importante para todos nós. Quantas vezes nós nos desequilibramos? Depois, passado um tempo, a gente até pensa: puxa vida, por que eu disse aquela palavra? Por que eu tomei aquela determinada atitude? Eu não podia ter evitado até um mal maior. Mas agora eu já disse. E aí a gente usa o recurso do arrependimento. A gente se arrepende, Mas aí a gente de repente já se feriu um irmão. Muitas vezes a gente feriu pessoas que a gente gosta, que a gente tem afeto, que a gente leva no coração. E aí a gente se arrepende, mas aí já está feito. Então, meus irmãos, para que a gente atinja e conheça realmente serenidade, é preciso que nós cuidemos do nosso equilíbrio emocional e busquemos a nossa própria paz interior. Será que nós conseguimos achá-la? O que vocês acham? Será que nós encontramos hoje à noite, 19 de agosto, onde é que está a nossa paz interior? A serenidade não é a ausência de problemas. Problemas todos temos, mas a capacidade de enfrentá-los com tranquilidade e confiança, buscando soluções com equilíbrio. Eu digo a vocês, para mim, principalmente com todo o amor e respeito a todos os irmãos das espíritas, para mim, e eu citei no início o nosso irmão Vinton, ele era exatamente isso. Ele tinha uma capacidade extrema de ser tranquilo. Ela mansuetude, aquela forma, ele transpassava isso para nós, todos os irmãos. Então todos nós aprendemos isso com ele. Ele foi um grande mestre para todos nós. Então, quando todos nós gostaríamos de ser tranquilos, E mesmo ter confiança. E aí a gente vai falar mais adiante sobre essa confiança. Então é necessário que nós pelo menos
essa paz interior? Harmonia com as leis divinas. Bom, nós cremos, né? Todos nós temos a nossa fé. A prática da serenidade, ela está ligada à compreensão e à aceitação das leis divinas que regem o universo e a vida humana. Nós vamos imaginar sempre assim, que serenidade é um farol. Imagine hoje, se está chovendo, né? Imagine que nós estamos numa embarcação, todos nós, nesse momento. Jesus está no leme. E nós estamos assim, no meio do mar. Né? No meio de uma tempestade no mar. O que a gente está buscando? Jesus está no leme. Um farol, né? Eu nunca andei na navio, né? Mas eu imagino que a gente estar em alto mar, no meio de uma tempestade, é angustiante. Então, o que o marinheiro procura? Um farol, né? A gente conhece esses faróis que existem nas montanhas muito altas, né? Aonde dá a direção de onde eu quero chegar. Então, serenidade é farol que guia a embarcação em meio à tempestade. A serenidade, ela nos ajuda a manter o rumo em meio às dificuldades da vida, nos permitindo seguir com fé, esperança e confiança no futuro. Nós precisamos desenvolver isso. Não adianta só nós dizermos que a gente tem fé, né? Mas a gente precisa ter esperança e confiança no futuro. Mas como cultivar a serenidade? Aí eu encontrei a minha paz interior, eu fiz a minha autoanálise, eu achei o meu autoconhecimento, eu me harmonizei, mas como é que eu vou cultivar e me sentir bem? Estou serena, estou em paz, mas como é que eu vou cultivar esse sentimento? Primeira coisa é praticar a paciência. A paciência é fundamental para que a gente possa lidar com principalmente as imperfeições alheias e com as próprias dificuldades, evitando então, como eu disse no início, as situações impulsivas que a gente possa vir a se arrepender. Nós não podemos controlar o outro, mas nós podemos fazer o nosso autocontrole. Poxa, alguém disse uma palavra e eu fiquei triste, que me magoou e me ofendeu. Aí eu vou ter a mesma atitude com a pessoa? Não. Eu vou ouvi-la, eu vou entendê-la e com certeza eu devo desculpá-la também. Exercitar a humildade. Reconhecer que nós também temos as nossas limitações, que somos imperfeitos e aprender com os nossos próprios erros. Bom, eu errei, na próxima com certeza eu vou procurar acertar. Isso é essencial para o nosso crescimento espiritual e a conquista da serenidade. Desenvolver a empatia. Todos nós ouvimos muito isso, né? É uma palavra muito usada hoje. Empatia, nós precisamos ter empatia. Mas o que é empatia? Será que é fácil ser empata? O que é empatia? É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Só que a gente tem que ter cuidado, porque vai doer. E o que não dói, o que a gente faz? A gente não quer, né?
A gente tem sempre uma atitude de autoproteção. Então, é necessário não só que a gente se coloque no lugar do outro, mas principalmente que a gente cultive tolerância e paciência com esse outro. Nessa busca de paz interior, de exercitar a nossa própria paz para chegarmos à serenidade, é necessário 3 coisas fundamentais: a meditação, a prece e a prática da caridade. Não aquela caridade material, mas uma caridade moral. É saber que em muitos momentos da nossa vida é importante que a gente se reconheça, né? Que a gente de repente se afaste de um ambiente mais com muitas pessoas, para que a gente possa meditar. Jesus fazia muito isso, né? Ele afastava, ele meditava, ele orava e imediatamente ele ia fazer o bem ao alguém. Porque nosso modelo e guia, o Espírito que habitou a terra, exemplo de serenidade, Jesus. Então essas ferramentas vão nos auxiliar na busca dessa paz interior e desenvolvimento da serenidade. Confiar em Deus. Todos nós dizemos isso, eu tenho fé, né? Confio em Deus. Mas realmente será que nós confiamos em Deus? Que nós entregamos a Ele os nossos anseios? Será que essa confiança, principalmente no futuro, ela é efetiva? Então, vamos meditar, né? Outra questão também é praticar a gratidão. É muito triste, né? E uma das grandes chagas da humanidade é o egoísmo. É a gente não saber ser grato. Agradecer a alguém. Mínima coisa, obrigado. E muitas vezes nós mesmos precisamos ter aquele cuidado de pensarmos assim: puxa, eu ajudei. A ajuda, ela tem que ser despretensiosa. Ela também não pode ficar esperando que o outro vá agradecer ou devolver aquilo que recebeu, né? De bom. A gente não pode esperar. A gratidão, o ato de ajudar o outro, de auxiliar, é despretensioso. Cuidar da nossa saúde física e mental. Quanto tempo faz que a gente não faz terapia? Muitos de nós vai responder assim: eu nunca fiz, né? Nós estamos cuidando da nossa saúde física e mental. Vamos falar na física. Nós estamos nos exercitando, nós estamos nos alimentando bem, de forma saudável, ou ainda nós cometemos excessos? Nós estamos reservando um tempo para atividades que nos tragam satisfação, ou a gente está sempre naquele corre da vida? O que vocês acham? Se a gente colocar na balança, a gente está fazendo isso? Realmente a gente está cuidando da nossa saúde física e mental? E é muito importante que nós definamos limites. Que a gente também saiba dizer um sim ou não.
e proteger o nosso tempo e a nossa energia. Planeje suas tarefas. Isso ajuda a reduzir o estresse e a sensação de sobrecarga. Se eu perguntar agora para vocês, alguém está sobrecarregado aqui? Seja no trabalho, seja com afazeres domésticos, seja com afazeres sociais, que vivemos numa sociedade. Muitos de nós vão dizer sim, estou sobrecarregado. Por que a gente está? Porque a gente não faz esse autoconhecimento. Porque a gente não consegue ainda ser disciplinado, né? A gente está mal organizado. A gente está se cuidando pouco. Ter serenidade não significa ser ingênuo ou passivo, mas sim ter a capacidade de lidar com os desafios da vida de forma mais equilibrada e consciente, desfrutando com certeza de uma maior paz e bem-estar. Meus irmãos, nós não vivemos numa ilha, nós não vivemos isolados, nós vivemos numa sociedade. Para isso, nós devemos e precisamos respeitar o próximo, superar conflitos, evitando-os e principalmente contribuindo para o bem comum. A serenidade, ela se reflete em ações positivas e construtivas que vão contribuir para o bem coletivo. Que bom quando a gente consegue isso, né? E a gente diz assim, olha, eu fiz algo, eu tomei uma atitude que favoreceu muitas pessoas. E o que acontece conosco? A gente fica calmo, sereno, consciência tranquila. Isso é importante. Então, serenidade, como eu disse a vocês, é farol. Nós devemos sempre, onde nós estivermos, nós devemos sempre buscá-la, né? Buscar esse farol. Existe uma prece, né? Uma oração muito grande, muito linda, desculpa, que é a oração da serenidade. E eu trouxe hoje para a gente analisar também. Ela diz o seguinte: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Essa prece é muito linda, porque ela nos faz refletir. Existirão coisas na nossa vida e nós não poderemos modificar, mas nós devemos confiar em Deus. Ele sabe por que está nos acontecendo determinada situação. Por que nós estamos vivendo aquela situação. Para isso, nós devemos ter coragem. Também para modificar aquilo que a gente pode. É uma oportunidade que Deus também nos dá. Bom, através do meu autoconhecimento, eu acho que eu posso fazer essa reforma em mim. Vou fazer. Eu preciso ter coragem para isso. Raul Teixeira, orador espírita, ele diz o seguinte: que para sermos espíritas é preciso que tenhamos coragem. Que só alguém realmente com muita coragem segue Cristo e se autodomina. E essa sabedoria a gente precisa ter.
alcançar, né? Isso eu posso modificar, isso eu não posso modificar. É da vontade de Deus, faz parte da minha evolução espiritual e eu preciso aprender. Chico Xavier dizia uma frase muito linda, que era assim, que na vida, e não é bênção, é lição. Então a gente tem que aprender. A gente tem que buscar através, vou dar o meu testemunho pessoal, na doutrina dos Espíritos, muito estudo, para que eu pudesse atingir sabedoria. Essa sabedoria que traz a nós essa paz interior, essa meditação, a capacidade da fé, da gratidão e da esperança no futuro e em Deus. A conquista da serenidade é estágio de superioridade, é pedra angular das edificações morais e espirituais da criatura humana. Jesus, nos momentos mais barulhentos do seu caminhar, no meio de muitas batalhas, ele manteve a serenidade. Ele era seguro de si. Ele nunca agiu por impulso. E principalmente porque ele sempre teve e demonstrou uma irrestrita confiança em Deus. Vamos orar? Vamos lá. Vamos orar, meus irmãos, neste momento, para que nós sejamos guiados pelo exemplo de Jesus, para que nós possamos, através da nossa reforma íntima, encontrarmos e desenvolvermos no nosso caminho de vida a paciência, a tolerância, a mansuetude e principalmente desenvolvermos a caridade, aquela caridade moral, espiritual para com nossos irmãos. Que a nossa fé seja irrestrita em Deus, que possamos seguir junto com a espiritualidade amiga, nossos mentores de luz estejam neste momento nos acompanhando, nos incluindo, nos direcionando, para que possamos vivermos e principalmente que a gente encontre esse farol de luz que é a serenidade. Muito obrigada. Gratidão.